vale a riqueza se o mundo anda assim? Bem-vindos à União Cristã Espírita Amor e Verdade, para iniciarmos a primeira sessão envolvendo espiritualidade e ciências. A proposta, como já foi descrita anteriormente nos noticiários da OCEAV, é a cada toda segunda sexta-feira do mês, exibimos aqui no canal OCEAV uma videopalestra ou um filme envolvendo essa interface espiritualidade e ciências. Hoje, iniciando essa atividade, a palestra será desenvolvida pelo companheiro Mário Borba, lá do Rio Grande do Sul, com o tema Espiritualidade na Pandemia e Após. Mário Borba é presidente do GECA, Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, que é ligada à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na verdade, existem vários GECAs, né? E o Mário Borba é o presidente do GECA do Rio Grande do Sul. Na sua página, o GECA conceitua espiritualidade como conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra- e interpessoal. E atua em várias áreas. Aí estão elencados 12 itens, mas chamamos a atenção para o item B, que fala de religação de religiosidade, relacionamento entre o mundo material e espiritual. Fala também de reencarnação no entender, quando fala de comportamento, ou tratar dessa forma de vida que nós temos aqui quando encarnados. E no item J, associa espiritualidade e patogenias, especificamente doenças do coração. Interessante, não? É a convergência a cada dia maior, mais intensa entre a ciência e a espiritualidade. Então, boa sessão para todos nós com a videopalestra do Dr. Mário Borba. Começamos com algumas definições, é importante a gente saber do que a gente vai falar, né? Pandemia é uma doença, uma epidemia que se dissemina por toda uma região, uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, continente ou o que quer que seja. Esse termo pandemia, na verdade, ele tem origem grega e ele tem duas componentes. Tem o primeiro componente que é o pan e tem o demo. Demos tem a ver com população hoje em dia, povo, mas originalmente ele era justamente assim a região onde o povo vivia. E Pan, na mitologia grega, é um dos deuses dos bosques, dos campos, e ele tinha a ver com muito temor que ocasionava na época por aqueles que tinham que atravessar certas florestas à noite, as trevas, a solidão dessa travessia, e que deixava essas pessoas predispostas a terem pavores súbitos, E daí veio o termo pânico, que talvez seja o maior problema da epidemia que nós temos visto aí, que se alastrou mais ainda por causa do pânico ocasionado do que a virulência especificamente. E espiritualidade? Bom, espiritualidade, o Genka tem uma definição que ela vai se moldando. Atualmente, agora em 2020, a gente deve atualizar esse conceito. Espiritualidade é tido como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento intra- e interpessoal. Esses termos aqui de espiritualidade, eles estão mais abrangentes na página do Genka. Aqui fica o convite para acessar, então, na página do Genka, dentro do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e lá nós temos não só questões de definições, mas tem alguns artigos e alguns links interessantes, e eu quero chamar a atenção, destacar aqui, como a gente vê o símbolo do Genka,
coincidentemente, ficou dentro da sigla do GENCA, ficou a famosa equação de Einstein, e que tem realmente, tudo isso envolve o GENCA, né? Nós temos questões de espiritualidade, é grupo de estudos em espiritualidade, e envolve questões energéticas também, que ainda é um domínio que a medicina pouco alcança, né? Nós temos só um E na sigla, mas espiritualidade é exatamente isso, né? Tudo aquilo que nos remete ao espírito, que a gente sabe que está ali, mas a gente finge que não vê. Então, na nossa página do GENCA, a gente tem também acesso à diretriz, é a primeira diretriz do planeta que envolve espiritualidade. Nós tivemos publicações de alguns statements, mas em termos de diretriz é a primeira, na atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da SBC. Então, lá também uma série de informações bastante úteis, bastante completas. Nós temos ali no capítulo 9, foi o grupo do GENCA que elaborou esse capítulo 9, que nos remete assim no mesmo patamar de fumo, de obesidade, colesterol, hipertensão e etc. Temos também lá as recomendações de como aplicar a espiritualidade na prática clínica, com suas referências e tudo mais. Então, fica o convite para ir lá. Bom, mas a nossa palestra em si. A nossa palestra, eu começo destacando que todas as crises mundiais, sejam elas de pandemia, que talvez seja até uma guerra mental, talvez a gente não tenha se dado conta ainda, mas estamos vivendo uma situação assim de um conflito mundial, realmente. E nós tivemos, no primeiro conflito mundial, chamado Primeira Guerra Mundial, algumas situações curiosas. Eu vou destacar aqui na véspera de Natal, de 24 de dezembro de 1914, quando soldados ingleses e soldados alemães, contra as ordens superiores, contra as ordens daqueles que comandavam as guerras, decidiram se juntar e fazer alguns dias de armistício para desespero dos comandantes, né? Mas aí eles fizeram esse momento e tiveram alguns dias de celebração, ficou conhecido como Pipes of Peace, inclusive Paul McCartney musicou isso, é uma música bastante interessante, bastante simbólica ali, vale a pena ver. No segundo conflito que nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algumas coisas interessantes para a medicina. O Dr. Henry Beecher, ele era médico, médico, anestesista no hospital de campanha na Segunda Guerra Mundial, e ele estava num momento de ação ali, e chegou um ferido de guerra, não é essa aqui é uma imagem ilustrativa apenas da guerra, mas no momento de campanha chegou um ferido de guerra, com o abdômen aberto, com a perna semi-amputada, gritando por dor, e ele se desespera, e a enfermeira, por favor, me alcança a morfina, rápido, rápido, e a enfermeira disse, não, mas acabou a morfina. E aí o paciente se desespera mais ainda, grita mais ainda, e uma outra enfermeira, muito iluminada, diz assim, mas doutor, tem aquela outra injeção mais forte que a morfina, mas só tem uma ampola. O senhor quer usar nesse paciente? Sim, por favor, rápido, rápido, rápido. E aí ele aplica essa injeção, consegue fazer a amputação da perna, consegue reparar o abdômen, e depois da cirurgia ele procura a enfermeira. Enfermeira, que medicação é essa tão poderosa? Né? Onde é que estava? Porque não me disse isso antes e tal, né? Daí a enfermeira disse, era solução fisiológica, doutor. E aí, com solução fisiológica, ele conseguiu fazer essas cirurgias, né? E trouxe daí, voltou para as suas atividades usuais lá em Harvard, e publicou no dia 24 de dezembro também, em 1955, no JAMA, um jornal importante da Associação Médica Norte-Americana, justamente o poderoso placebo, onde ele faz uma análise dessa ferramenta que a medicina talvez tenha usado pouco. Hoje a gente faz de tudo para combater o efeito placebo, e o efeito placebo está cada vez mais forte. Talvez seja uma das coisas que a gente aprendeu na Segunda Guerra Mundial e não chegou a trazer. Veja que já na época, em 55, ele considerava que muitos médicos já usavam esse efeito placebo, né, até para distinguir, e sugeria que a gente estudasse mais isso, para distinguir os efeitos farmacológicos dos efeitos de sugestão, né, que poderia ter isso, né. Esse efeito placebo tem sido estudado, e em 2008 nós tivemos uma pesquisa também interessante no Jornal de Medicina Interna, onde foram analisados o uso dos placebos pelos médicos, né? E 45% dos médicos relataram ter usado o placebo na prática clínica.
Aqui tem os índices em que utilizaram, mas vejam que 96% dos médicos acreditam que os placebos podem ter efeito terapêutico. Como é que vai ter efeito terapêutico uma substância inerte? Né? Então, de onde é que está isso aí? É impossível a gente conseguir explicar isso do ponto de vista da perspectiva materialista. Né? Quase metade dos entrevistados usam os placebos na prática clínica e a maioria deles por acreditar justamente na conexão mente e corpo. Então é isso que talvez a gente esteja vendo, tendo a oportunidade de explicar até as coisas que acontecem hoje na pandemia. Tem situações muito difíceis da gente entender se não levar as questões mente e corpo. No Lancet de Psiquiatria, agora mais recentemente, em 2015, a gente teve esse outro artigo aqui, cortando o corpo para curar a mente. E eles relatam ali algumas coisas que aconteceram nos séculos passados. O Dr. Robert Beatty, por exemplo, na Geórgia, ele publicou uma série de ovariostomias normais, onde as mulheres, principalmente mulheres jovens, tinham seus ovários retirados para tratar, por exemplo, de dismenorreias, neuralgias ovarianas, epilepsias, linfomanias e todo tipo de insanidade. Veja que interessante isso, né? Então, se a gente for ver a perspectiva espiritual, até a gente fica mais compreensivo por isso, né? E milhares de mulheres tiveram seus ovários saudáveis removidos para curar. Quer dizer, qual é o mecanismo disso, né? Então, esses transtornos mentais debilitantes, retirar o ovário, né? Bom, nós tivemos agora também de transtornos mentais, recente publicação agora, dessa semana, dia 16 de junho, no JAMA. Veja, a associação de religiosidades e fatores espirituais com adolescentes, jovens e adolescentes com câncer. 366 adolescentes de 14 a 21 anos foram acompanhados e vejam, foram analisados por 2 questionários que eu gosto muito, que é o FACIT e o BMMRS, que avalia bastante, é um questionário complexo, demorado para aplicar. Não diria demorado, mas ele não chega a ser utilizado muitas vezes, porque tem outros mais simples, mas ele dá uma análise muito boa da espiritualidade dos entrevistados. E o que você achou? Que significado de vida e paz foram inversamente associados à ansiedade, sintomas depressivos e fadiga. Sentir a presença de Deus foi indiretamente associado à ansiedade, sintomas depressivos e fadigas e não tiveram relação com interferência de dor. Agora, vejam só que interessante essa informação aqui. Crer-se muito religioso associou-se à ansiedade, sintomas depressivos e fadiga, assim como também se acreditar muito espiritualizado se associou à ansiedade e depressão. Quer dizer, existem coisas que a gente precisa entender melhor isso, né? De qualquer maneira, a conclusão do estudo é que nós possivelmente estejamos diante de uma coisa que esteja havendo necessidade da gente incluir a dimensão espiritual ou mesmo a dimensão religiosa como um novo foco para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas no campo da medicina. Bom, voltando à nossa pandemia aqui, onde nós temos visto situações bastante estressoras e temos vivido situações de burnout, vejam aqui que interessante esse gráfico aqui, onde traz uma linha muito tênue, aqui muito difícil da gente ver aonde é que começa o estresse a ser prejudicial. Quando a gente está numa situação de relaxamento, de conforto, a nossa capacidade produtiva é muito pequena, ou ela é uma capacidade, a gente não explora totalmente. Quando a gente vai estressando cada vez mais, essa capacidade vai melhorando a nossa performance. Mas a gente tem que achar justamente o ponto de equilíbrio, porque se a gente estressa demais, ela começa a ser prejudicial. E aí a gente tem alguns fatores de confusão, porque a gente tem visto muitos depoimentos, hoje a gente tem visto muitos depoimentos nas redes sociais de colegas médicos que talvez até existe uma linha entre o que é burnout e o que é estresse, que talvez não seja muito bem clara, e a gente precisa definir melhor isso. Então, no estresse, a gente tem um maior engajamento das coisas. No burnout, às vezes, a gente desengaja. O estressado ele é hiperativo e hiperreativo, enquanto o burnout, a pessoa está astênica e mesmo embotada. No estresse, existe uma urgência, no burnout, a desesperança. No estresse, a ansiedade, no burnout, a depressão. Existe uma perda de energia física, enquanto no burnout a gente tem uma perda de motivação por uma lesão emocional. Enquanto no estresse a gente se desconecta do eu, e no burnout a gente vai se desconectar de Deus ou das coisas mais sagradas que nós temos.
Vejam essas questões do burnout presente nos médicos, né, cada vez mais. Nós temos pesquisa recente, como essa de 2018, mas eu vou me ater a essa outra aqui antes, de 2012, um pouquinho mais antiga, porque ela tem alguns dados que não foram contemplados em pesquisas mais recentes. Veja que interessante isso aqui, que avaliou a satisfação de vida e o burnout entre os médicos comparados com a população geral nos Estados Unidos. 27 mil médicos foram convidados à pesquisa, apenas 7.300 completaram essa pesquisa. 45% dos médicos relataram algum sintoma de burnout. Então, em relação aos trabalhadores, a outros trabalhadores de outras classes, nós temos 38% de médicos em burnout contra 28% de trabalhadores gerais. Veja aqui por especialidade médica, vou passar rapidamente, depois quem tiver interesse pode parar. Veja que não tem cardiologistas, provavelmente porque eles estavam ocupados demais com as múltiplas tarefas, né? Agora, comparado com as pessoas que tinham uma graduação de ensino médio, os indivíduos que tinham graduação médica, eles estavam em maior risco de burnout. Mas olha que interessante, havia menor risco se esses indivíduos tinham um curso de bacharel, de mestrado, ou mesmo um grau de doutorado, né? Quer dizer, é aquela coisa assim, um pouco de estudo atrapalha, muito estudo ajuda muito. É mais ou menos, nos lembra Pasteur, né, quando dizia, né, um pouco de Deus, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos dá a certeza de Deus. Agora, desses pesquisados, os médicos estavam 40% insatisfeitos com a vida profissional e 23% insatisfeitos com a vida familiar. E aqui, de novo, aqui os cardiologistas não foram avaliados aqui. Vejam que burnout é mais comum entre os médicos do que as outras profissões, e as especialidades consideradas na linha de frente estavam em maior risco. E o burnout pode corroer profissionalismo, influenciar a qualidade de atendimento, aumentar o risco de erro médico e promover também a aposentadoria precoce, tirando a experiência do nosso, que é extremamente importante no nosso meio. E aí, o burnout tem consequências pessoais negativas, como, por exemplo, a quebra dos relacionamentos, o uso problemático do álcool e ideação suicida. Bom, nós vamos ter que destinar um pouquinho aqui para falar sobre essa questão do suicídio, que talvez seja uma outra coisa que a gente tem que começar a tomar atitudes preventivas. Aqui, como disse, nessa pesquisa anterior não tinha cardiologistas, o Jack fez uma pesquisa avaliando somente os cardiologistas, né? Satisfação, publicada em 2019, e o que se viu ali, né? 2.300 cardiologistas foram avaliados, né? 1.300 homens, 900 e poucas mulheres, e 73% não relataram sintomas de burnout, né? 24% gostam do trabalho, agora 50% relataram que estavam sob algum tipo de estresse. 27% dos cardiologistas estavam em burnout, né? E pelo menos algum sintoma de burnout, e sendo que 1% chegou a relatar um completo burnout a ponto de possível intervenção externa. As mulheres eram mais frequentemente acometidas por burnout, né, do que os homens. E aqui nós temos aqui o gráfico aqui muito detalhado, nós não vamos entrar em detalhes, mas só para dizer aqui que nós temos de novo também a mesma coisa, né? Os médicos que tinham uma experiência, a grande experiência, tinham um menor burnout, os cardiologistas antigos, do que aquele que tem uma experiência intermediária, né? E aqueles iniciantes estavam em treinamento, tinham uma prevalência maior de burnout. O Medscape fez também, em 2019, um levantamento sobre burnout, né, entre os cardiologistas, e veja alguns dados interessantes nesse survey aqui, né? Veja que 73% dos cardiologistas tinham uma crença religiosa ou espiritual. Isso até acima dos outros médicos em gerais, que fica nos 70%. E talvez a cardiologia, na nossa prática ali, a gente tem visto isso no GENCA, é o grupo de médicos que talvez tenha a maior dificuldade de penetração das questões espirituais e religiosas. Aqui por sexo, vamos passar rapidamente. Veja que 27% dos cardiologistas declararam-se muito ou extremamente felizes com a prática médica, né? E quase metade dos cardiologistas também estava muito ou extremamente feliz fora do trabalho como cardiologista. E 90% desses estavam casados, 3% apenas solteiros.
quer dizer, é menor percentual do que nos demais médicos, que é em torno de 7%. Então, veja que os cardiologistas têm uma preferência por essa questão familiar. Mas, um índice preocupante, 43% estavam em burnout. E como se lidava com isso? Metade dos cardiologistas lidam com burnout através de exercício e 42% ouvindo música. Musicoterapia, para eles se acalmarem. E uma coisa que a gente já sabe que tem mostrado efeitos maravilhosos aí em várias práticas, a gente talvez tenha que estudar mais, mas a gente não recomenda, a gente, que eu digo nós enquanto cardiologistas, não temos essa prática de recomendar a música para ouvir. O professor Janilson foi muito feliz aqui, botou uma música assim extremamente elevada, que nos deixa uma situação de relaxamento para começar, e é um recurso que a gente tem e que talvez esteja sendo pouco utilizado. Bom, e o que contribui para o burnout do cardiologista? Primeiro, as tarefas burocráticas, né? Disparado o maior fator aí, praticamente 70% em relação a isso. Aumento do uso do computador na prática médica. E aqui, no empate aqui de 37%, aqui, muitas horas ao trabalho, junto com a falta de respeito, que talvez seja a primeira coisa que essa pandemia já resgatou, o respeito pelo médico. Né? Se nós estávamos vivendo antes da pandemia realmente situações assim de agressões, que ainda vivemos, né? Mas num grau bem menor, seguramente essa situação agora trouxe de volta, resgatou a condição médica. Né? Agora, olha que interessante, 73%, né, dos cardiologistas que se declararam em burnout ou depressão não procuraram ajuda profissional porque não consideraram que seu grau de infelicidade fosse suficiente para auxiliar a busca, que é um dado preocupante, né? E 11% deles pensaram em suicídio. 11% é um número muito alto, né, para a gente considerar. Agora, pensaram, mas não executaram. Quer dizer, pensar não é problema. O que realmente nos preocupa, o que nos define, são as nossas ações. Bom, suicídio realmente é uma dificuldade que nós estamos tendo, nós temos uma expectativa aí preocupante, né, de números alarmantes. Veja que já existia em 2013 um plano de ação na saúde mental da Organização Mundial de Saúde, justamente que iria até 2020, justamente talvez antecipando aí alguma coisa já sobre a questão do suicídio no nosso planeta. Em 2014, nós tivemos essa primeira publicação de prevenção de suicídio, um relatório, que foi atualizado já logo em seguida, mas vejam que os suicídios nesse relatório aqui foi claramente declarado como uma situação, uma epidemia global que é evitável, desde que a gente aumente a conscientização sobre o significado para a saúde, e não só das questões de suicídio, mas das tentativas de suicídio. Fazer a prevenção do suicídio a maior prioridade na agenda global de saúde pública e encorajar e apoiar os países a desenvolver e fortalecer estratégias para a prevenção de suicídios, né? Em 2017, nós tivemos uma outra atualização desse relatório, e olha que preocupante esse gráfico aqui, né? Cores mais escuras indicam mais casos de suicídio aqui em ambos os sexos em 2015. Se a gente considerar só mulher, veja como o mapa clareia bastante, e se a gente considerar só os homens, veja como a incidência é muito grande. Felizmente aqui no Brasil a gente não tem ainda tanto essa situação assim tão drástica quanto em outros países. Mas veja que nós temos em maio de 2017, nessa publicação, 800 mil pessoas se suicidam a cada ano. Quer dizer, é uma epidemia muito mais danosa do que qualquer outra que a gente tenha visto. Uma pessoa a cada 40 segundos se suicida. E se a gente for ver as tentativas de suicídio, esse número é muito mais alarmante do que isso. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Veja, é uma coisa que a gente precisa parar isso aí para ontem, né? No Brasil, o que nós tínhamos em maio? Nós tínhamos uma estimativa de 23 suicídios por dia em maio de 2017. Essa estimativa foi por água abaixo, porque no final do ano o que a gente viu foram 30 suicídios por dia. 11 mil suicídios em 2017 nós tivemos aqui no Brasil.
né? Se a gente for ver aqui, nós tivemos aqui, talvez tenha ficado em cima aqui, mas eu digo para vocês aqui, 8 suicídios em crianças abaixo de 9 anos de idade. Como é que as crianças abaixo de 9 anos de idade já estão com ideias suicidas, né? Então, crianças com 5, 6 anos de idade se suicidam, e foram rastreados, não são mortes acidentais, são nos suicídios realmente. No Rio Grande do Sul, nós temos aqui na região onde eu moro, 3 dos 4 lugares que mais têm suicídios são aqui da nossa região, Forquetinha, Travesseiro e André da Rocha, né? E veja, se a gente levar aqui não só a questão do suicídio, mas questões das lesões autoprovocadas, veja como o número cresce muito, né? Aqui nós vamos parar rápido, para passar rápido também, vocês podem depois parar e analisar com calma, né, a taxa de mortalidade que isso está sendo cada vez mais vivida, né? E o que a gente vê assim, métodos mais comuns de suicídio: armas, facas e pesticidas, né? Nós temos nos Estados Unidos 13,7 mortes a cada 100 mil foram por armas de fogo. E olha que preocupante se nós considerarmos essa publicação recente também deste mês agora, dia 4 de junho, publicado no New England Journal of Medicine, onde eles relatam aqui que nos Estados Unidos, em março, foram vendidas 2 milhões de armas. 2 milhões de armas, tamanho pavor, o pânico causado pelas pessoas do que poderia acontecer em relação a essa epidemia. E a gente sabe que o risco de morte por suicídio é 100 vezes maior nos 20 dias após a aquisição da arma. Veja que essa expectativa, na verdade, não se confirmou, né? O que nos dá uma certa alegria, um certo alento. Talvez realmente as pessoas estejam usando esse período para fazer uma introspecção e realmente valorizar algumas coisas diferentes, porque 2 milhões de armas vendidas, era para ter 100 vezes maior número de suicídios, essas armas já foram entregues e essa epidemia de suicídios ou não foi noticiada ou ainda não aconteceu. Esperamos que não aconteça, né? Principalmente porque, além do posse de arma, o que está havendo? Nós estamos num período de desemprego generalizado, isolamento social e um estresse nacional agudo, sem precedentes, que tudo isso deveria ser um fator desencadeante de mais e mais suicídio. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos elaborou aqui uma cartilha com fatores de risco e fatores protetores de suicídio. Vejam que fatores de risco para suicídio, nós temos histórico familiar de maus tratos infantis, que é um problemão que nós estamos tendo agora com o lockdown, é um problemão, as situações dentro de casas, principalmente dessas casas mais simples, onde moram muitas pessoas, e o isolamento acaba sendo um isolamento meio estranho, porque as pessoas ficam comprimidas, na verdade, dentro de suas casas, né? História de transtornos mentais, relutância em procurar ajuda, também algumas crenças culturais, né, que colocam a pessoa em dilemas, as epidemias locais, aqueles locais que já têm histórico de suicídio, né, barreira de acesso ao tratamento de saúde mental, situações de isolamento, né, tudo isso é fator de risco para suicídio, sentimento de desesperança e vejo aqui no final, história de abuso de álcool e também de outras substâncias. E aí a gente vai falar um pouquinho de abuso de álcool, porque é um problema, a Organização Mundial da Saúde já referia isso antes, e nós hoje estamos vendo cada vez mais, né, mesmo nessa situação de isolamento, as pessoas estão bebendo muito, o uso de álcool está relacionado a 22% dos suicídios, 22% da violência interpessoal, 15% das lesões causadas em trânsito. 30% de câncer de boca e garganta, 10% do câncer de intestino, 8% de câncer de mama, 12% dos casos de tuberculose, pancreatite, 50% dos casos de cirrose e 8% dos casos de doença cardíaca, que tem também uma falsa ideia de que álcool faz bem para o coração. Não é fato isso. Vejam aqui na publicação no JACC, já em 2014, consumo de álcool e risco de fibrilação atrial. Veja que já em 2014, nessa meta-análise, o que a gente via é que o consumo de álcool estava relacionado diretamente com a fibrilação atrial, mesmo em doses consideradas moderadas, que poderia reduzir
outras doenças, aumenta o risco de fibrilação atrial. Mais recente, aqui no Lancet, o Interstroke, publicado em 2017, onde lá em 2017 já tinham 6 mil casos avaliados de AVCs, de derrames, e veja que tanto para derrame com isquêmico como hemorrágico, a ingesta de álcool, mesmo em pequenas doses, teve associação direta. Veja aqui para todos os tipos de AVC, veja que o gráfico mostra claramente a relação com a ingesta de álcool para AVC hemorrágico, para AVC isquêmico. Então, nós temos um problema sério a ser enfrentado pela medicina, que uma recomendação deve ser revista com muito critério e muito cuidado, porque muitas vezes degustar uma taça de vinho não é a mesma recomendação que se dá apressado numa consulta de posto de saúde. Doutor, eu posso beber? Ah, pode! E aí a pessoa vai lá e está tomando doses que podem realmente trazer complicações muito sérias ao paciente, e não só aos pacientes, como a família. Dos fatores protetivos, dos fatores de proteção para suicídio, veja que nós temos aqui apoio à família, acesso, uma facilidade de acesso às intervenções clínicas, né? Apoio de relações assistências médicas, tudo isso que nós estamos nos privando com esse lockdown, né? Mas temos aqui também crenças culturais e religiosas que desencorajam o suicídio, apoiam os instintos de autopreservação, que seriam um fator de proteção para o suicídio, mas que infelizmente nós não estamos podendo usufruir disso. E aí a gente vai trazer à tona um grande estudo da Universidade de Harvard, começou pela Universidade de Harvard, na verdade, a Nurses Health Study, é um estudo que começou acompanhando 238 mil enfermeiras norte-americanas em 1972, e vejam publicação em 2016 no JAMA Psiquiatria, 90 mil mulheres praticamente acompanhadas, quer dizer, um grupo extremamente homogêneo, enfermeiras norte-americanas, 90 mil mulheres acompanhadas, e veja que interessante aqui a taxa. Frequentar a igreja, a frequência religiosa, o culto religioso, diminuiu 5 vezes a taxa de suicídio entre esses grupos de enfermeiras. 5 vezes menor taxa de suicídio por frequência religiosa. Outra questão preocupante em relação ainda ao suicídio, sono. Nós estamos vendo as pessoas hoje com essas questões de lives e redes sociais, ficam acordados até tarde, e olha esse artigo publicado no British Medical Journal, uma outra publicação muito importante, do grupo de Manchester, em parceria com a Universidade de Oxford, publicada em 2016, mostrando que estar acordado à noite aumentou o risco de pensamento e tentativa de suicídio. O fracasso de conseguir uma boa noite de sono aumenta a depressão, aumenta o pensamento negativo, com dificuldade de atenção, diagnóstico incorreto de déficit de atenção em muitos jovens, porque é simplesmente falta de sono, e também inatividade. Então, problemas de sono devem ser um alvo de tratamento importante quando se trabalha com clientes em riscos de suicídio. Conclusão do British Medical Journal, publicado no British Medical Journal. Se a gente for ver essa questão de pessimismo e otimismo, na Universidade de Binghamton, teve uma publicação já em 2014 que o título de divulgação foi muito bom. Don't worry, be happy, just go to bed early. Quer dizer, não te preocupa, seja feliz, só vá para a cama mais cedo. Porque dormir tarde esteve diretamente relacionado ao pensamento negativo repetitivo. Quando você vai para a cama e quanto tempo você dorme, pode dificultar a parar de se preocupar com as questões. E aqui nós trazemos mais aqui para o nosso dia a dia de diabetes também, não só da cardiologia, mas trazendo também questões de outras áreas, né? Apesar que o diabetes hoje também é uma área cardiológica, publicado em 2016, veja bem, otimismo, pessimismo, hostilidade cínica, com marcadores de função metabólica, né? 3.400 mulheres acompanhadas, né? E os biomarcadores avaliados com insulina, resistência à insulina, atividade de células beta, vejam que maior pessimismo foi associado a pior a função metabólica, e esses achados não foram modificados de acordo com a obesidade. E os indivíduos obesos tendem a relatar níveis mais altos de pessimismo e hostilidade cínica, que é uma coisa curiosa, porque a gente às vezes costuma falar, né, que os gordinhos são bonachões e tal, mas aquilo que aparenta não é aquilo que está na realidade intrínseca. Veja a questão do otimismo aqui, 70 mil mulheres desse Nurses Health Study também, acompanhadas aqui durante 8 anos, e o que a gente viu?
o fato da pessoa ser otimista, apenas avaliado otimista, corrigido para os outros cortes, para as outras variáveis, 16% menor morte por câncer, 38% menor morte por doença cardíaca, 39% menos morte por AVC, e para nós da pandemia agora, 38% menos morte por doença respiratória, 52% menor mortalidade por infecção, né? Quer dizer, tem que apresentar isso de várias maneiras para a gente entender isso, como é que ser otimista vai prevenir infecção, né? Veja que o otimismo aqui na Clínica Maio também teve associado com redução de tempo de internação. Nós temos visto as internações demoradas aí pelo coronavírus, né? Mas aqui nesse grupo aqui de infarto, né, o otimismo em 664 pacientes, né, tiveram uma internação menor, com tempo reduzido, que foram mais otimistas, né? E tiveram, além, redução também de mortalidade durante o segmento de 20 anos. Então, otimismo e psicologia positiva devem ser avaliados e considerados eficazes e fazer parte das intervenções da reabilitação do IAM. Olha que interessante também, dentro dessa linha de psicologia positiva, né, esse estudo aqui do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, aqui capitaneado pela enfermeira, nossa querida amiga Karine Schmidt, veja que interessante aqui, 246 pacientes, né, foram acompanhados de 2017 a 2018, avaliando níveis de estresse e raiva. E veja que interessante que o estresse aumentava junto com a raiva. Né, nós já temos escalas para acompanhar isso, né? E olha, esse artigo foi publicado nos temas livres do ACC em 2019. Veja que a raiva com disfunção endotelial, um marcador, né? Então, o que eles fizeram? Né, fizeram um grupo de intervenção, 46 pacientes do grupo controle, e 44 receberam intervenção de 4 a 8 semanas depois da alta hospitalar. E um grupo recebeu o tratamento padrão e o outro houve um manejo de raiva através de técnicas cognitivas comportamentais. E vejam que a função endotelial, medida pela dilatação do fluxo da artéria braquial, houve significativa melhora. Então, nos pacientes com infarto com supra-DST recente e com baixo controle da raiva, o controle da raiva mostrou uma melhora da função endotelial nesses pacientes. Controle de raiva para tratar infarto. Né? Nós tivemos parecido com isso, né, uma pesquisa da doutora Suzana Pacheco Avezum, esposa do nosso querido amigo Álvaro Avezum, né, foi publicado no congresso da SOCESP o ano passado. E vejam, 143 participantes, 55 mulheres, 88 homens, né, com infarto, eliminados grupos variáveis, o que se viu? Né? Que no grupo de infarto, eles apresentam menor disposição para perdoar, quanto maior a espiritualidade quanto maior infarto, aliás, os pacientes com infarto tinham menor disposição para perdoar, tinham uma vivência de religiosidade organizacional e inserção na comunidade religiosa, mas uma vivência negativa dessa religiosidade. E apresentavam uma menor espiritualidade em comparação com os grupos com doença cardiovascular. E houve, então, uma associação entre a ocorrência de infarto e uma menor disposição para perdoar. Aquele que tinha menor disposição para perdoar tinha uma maior incidência de infarto. A falta de disposição para perdoar pode ser um marcador de risco para infarto. A religiosidade organizacional não demonstrou ou não parece demonstrar associação com a ocorrência de infarto. Agora, a menor espiritualidade, ela pode sim estar associada com a ocorrência de AM. A gente sabe que é um grupo pequeno, que a gente tem que expandir e trazer essa pesquisa para outros centros, né? Mas isso é uma coisa assim muito impactante, que é uma coisa que a gente tem que repensar essas questões, né? E, além disso, foi avaliado também perdão e empatia. Vejam que maior empatia significava maior facilidade de conceder o perdão, e menor empatia, redução dessa facilidade para conceder o perdão. Agora, não foi encontrada a mesma correlação entre empatia e o perdão de si mesmo, que também é um marcador, né? Quer dizer, perdoar a si mesmo nem sempre é fácil, ficar ruminando as questões não é fácil. Agora, a gente quer sobreviver para quê? Para continuar fazendo o quê? E aqui a gente vai se direcionando para o final. A gente tem uma publicação que não foi ainda editada, está aí esperando
acalmar as coisas para a gente editar. Mas a gente quer viver mais para quê? Para manter que tipo de sentimento? Nós estamos vendo aí questões de otimismo, pessimismo influenciando a saúde, raiva, estresse, propensão ao perdão. Nós temos 365 tipos de sentimento. Não dá para a gente escolher ficar sentindo só as coisas boas? A decisão não é nossa? Né? A religiosidade, a espiritualidade podem contribuir para isso. Veja o Dr. Harold Kane, que a gente não pode fazer uma palestra hoje ainda sem citar ele, porque foi o precursor aí de muitas das pesquisas médicas, né? E vejam nesse livro que ele veio lançar no Brasil, justamente na fundação do GENCA, Medicina, Religião e Saúde, onde ele viu que vários marcadores são benéficos, os padrões de religião todos são benéficos, com exceção de um, que é assistir canais de TV religiosos. Né? E a gente foi atrás dessa pesquisa, na verdade, foi publicada no Jornal Internacional de Psiquiatria na Medicina, onde pesquisa da Universidade Duke, onde 3.900 pessoas foram acompanhadas em 3 ondas de pesquisas e ajustados os covariáveis, aqui tem os covariáveis, fica depois para quem quiser ver, vejam que a maioria das atividades religiosas estava associada à pressão arterial mais baixa, menos aqueles que assistiam TV ou ouviam rádio que tinham pressão arterial mais alta, o que é um problema para quem gosta de ficar vendo TV até tarde, né? Aqui no Circulation, também uma publicação, perdão, que acompanhou 8.800 alunos, 8.800 estudantes, né, do estudo australiano de diabetes e obesidade. Nesse período foram 6,6 anos acompanhados, houveram 284 mortes, e essas mortes, tanto por doença cardiovascular como por câncer ou mortalidade geral, vejam que elas estão diretamente relacionadas a tempo de uso de TV. Até pelo que a gente tem visto na TV e coisas assim, o que a gente vê? A musicoterapia favorece, pela criação da harmonia, talvez, né, que se tem. Agora, na televisão, o que a gente vê? Troca de propaganda de uma hora para outra, né? Isso aí tudo causa alguma coisa que é uma coisa que a gente tem que se debruçar para estudar e entender melhor o que aconteceu. Aqui ainda, voltando à questão da hostilidade, aqui olha esse estudo já há mais tempo, de 2000, já mostrando que jovens saudáveis, mas que viviam processos de hostilidade, 374 adultos jovens saudáveis, vou passar rapidamente aqui, vejam que nível de hostilidade pode predispor à calcificação de artérias coronárias. Então, nós temos muitos jovens ficando vendo TV até tarde, vendo filmes de ação, e outros jovens todos também que jogando games aí com alta hostilidade, com violência muito grande. Bom, perdão, saúde e adoecimento, nós vimos rapidamente ali a propensão a perdão, nós estamos vendo que perdão está associado ao sistema imune, melhora positivamente o sistema imune por ativação dos linfócitos, reduz cortisol, reduz adrenalina, reduz pressão arterial, ativa a ação neuromoral mais efetiva. Nós temos já trabalhos de neuroimagem mostrando áreas específicas do cérebro relacionadas ao perdão. O perdão é benéfico porque reduz ruminação, reduz drogadição, reduz hostilidade, ansiedade, reduz estresse, aumenta suporte social e tem também o autocuidado de saúde e melhora a relação interpessoal, mas não é qualquer tipo de perdão. Existem vários tipos de perdão, depois você pode acessar lá a página do GENCA para ver mais dados sobre isso, né? Gratidão também nós temos publicado no GENCA, né? Trazendo melhora das relações sociais, melhora a saúde mental, força mental, melhora psicológica, melhora a qualidade de sono e de humor, que vai melhorar a autoestima e traz melhores scores de felicidade. O journaling é uma das estratégias que tem sido bastante utilizada para desenvolver gratidão, né? E como mensagem final aqui, eu vou deixar aqui uma pesquisa que foi publicada que fez um acompanhamento de 3.600 pessoas, publicadas em setembro de 2016, 3.600 pessoas aposentadas que foram acompanhadas, e vejam aqui que interessante, essas pessoas que foram acompanhadas aqui durante 10 anos, leitura não só ajuda a tolerar a existência, mas faz prolongar a existência. A leitura de livros e não de jornais e revistas, não de periódicos. Isso foi para a imprensa leiga, né?
com o The Guardian, que acessou outras fontes, mas a gente vê aqui que esse gráfico aqui, o que acontece? A leitura de 30 minutos ao dia promove uma sobrevivência maior de praticamente 2 anos, 23 meses, apenas 30 minutos ao dia. Então, eu vou dar uma sugestão para todos os nossos amigos que nos ouvem, né, que nos deram o privilégio, a honra de entrar dentro de suas casas aí, nos acolheram, né, para a gente fazer uma releitura. Religião tem sido tratada assim, até com uma forma diferente, né? As pessoas dizem que religião tem a ver com religare, mas religião não é só isso. Religião pode ser outras formas de interpretação, como relegere, fazer uma releitura, como, por exemplo, de coisas como o nosso patrono da medicina, São Lucas, anotou, quando ele descreve a vida de Jesus, no capítulo 4, ele diz que ao sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Quer dizer, nosso Senhor Jesus, já naquela época, né, sugerindo a leitura e o debate no sábado. Então, esses textos ficam aqui, né, para que a gente tenha também, no fim de semana, uma oportunidade de nos reunirmos para debater e talvez fazer uma releitura de ensinamentos, não só cristãos, mas de todos os irmãos das religiões abrâmicas, assim como dos irmãos budistas. Veja que Buda e Jesus tiveram ensinamentos muito semelhantes, nenhum falou em religião, nenhum deles falou em religião, talvez tenham criado religião por serem mal entendidos, propuseram uma maneira alternativa de transformação pessoal, começaram com períodos de recolhimento, como nós estamos fazendo aqui no período de recolhimento, também faziam práticas de jejum, não deixaram nada por escrito, mas estimularam muito a leitura. 2 frases de cada um para finalizar. Aqueles que são dados à meditação, que são firmes, que na paz do retiro se deleitam, esses são plenamente atentos e perfeitamente iluminados. Semelhante ao que Jesus dizia, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está no secreto. Todas as coisas são impermanentes. Quando um vê com sabedoria, ele afasta todo o sofrimento. E Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque até o fio dos vossos cabelos estão todos contados. Não tenham medo. E assim a gente termina agradecendo, né, deixando essa mensagem que é para a gente tentar trazer ensinamentos, ver uma perspectiva diferente, né, para a gente conseguir se extrair coisas boas desse conflito mundial. Toda dor, ela nos ensina alguma coisa. Se a gente parar de reclamar, se a gente não se queixar da dor, mas começar a andar. Eu gosto muito dos exemplos das crianças, professor Genilson, e a gente vê assim, uma criança, quando ela passa o dia inteiro gatinhando, né, e não se queixa de dor nenhuma, está gatinhando na brita, no asfalto quente, e o joelho está tudo direitinho. Quando ela começa a ter uma certa firmeza nas pernas, ela começa a doer o joelho, porque ela pode levantar. E talvez todas essas dores que a nossa sociedade está vendo é justamente porque a gente pode se levantar e criar uma sociedade melhor do que essa que nós estamos tendo. E aí? Gostou? Então, vamos participar não só assistindo, mas também nos indicando vídeo palestras ou filmes que você pode buscar na web e assim compartilhar com todos nós aquilo que você identificou nessa temática. Vamos participar. E até a próxima sessão no mês que vem.